Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós estávamos trabalhando a questão do ensino-aprendizagem, da construção do planejamento. E aí nós paramos na parte da conclusão. E é bem essa parte agora que nós vamos trabalhar. Nós trabalhamos a metodologia, nós trabalhamos a introdução, então vamos relembrar aquele esqueleto lá do nosso planejamento. Quando você é professor, quando você é aluno de pedagogia, de qualquer licenciatura, está aprendendo a fazer o planejamento, você tem que ter um modelo padrão. E esse modelo padrão, ele acontece quando você recebe uma estrutura. Não quer dizer que é uma receita pronta, gente. O planejamento, ele nunca vai ser uma receita pronta, tá? Então, como que nós vamos fazer? Você vai ter que qualificar as partes, quem são as partes que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, a escola, o professor, a faixa etária, o campo de experiência que está sendo trabalhado. Logo em seguida, você vai dividir em colunas o teu planejamento, ou se você vai usar o caderno, você vai descrever por tópico. E você vai colocar lá o primeiro, os objetivos, o objetivo geral do que você quer chegar, onde você quer chegar com o teu aluno, e os objetivos específicos de onde você quer chegar com o teu aluno. Logo em seguida, você tem a metodologia, né? Então, dentro da metodologia, você vai dividir em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, você vai estimular o teu aluno uma atividade que desempenhe a criatividade, que estimule a tua criança, o teu adolescente, teu adulto, né, teu jovem a buscar aquele conhecimento que você vai transmitir. E o segundo momento é do desenvolvimento, é da explicação, que você vai dividir momento de explicação real, onde o professor vai parar para sua turma, vai trazer os conteúdos, e a explicação de fixação, onde você vai trabalhar uma atividade para fixar aquele conteúdo com o teu aluno. Logo em seguida, você vai para a conclusão. E a conclusão, você vai fazer um apanhado, uma revisão de tudo que está sendo trabalhado, como a gente está fazendo nesse vídeo agora. E o que mais que eu tenho que ter? Quais são os outros tópicos que fazem parte do planejamento? O professor, quando ele faz um planejamento, o próprio nome já diz, é um planejamento de aula. Ele está fazendo uma construção. Para que haja essa construção, o que ele faz? Ele pega e coloca tudo que ele vai utilizar em sala. Então, a primeira dos objetivos, a segunda do desenvolvimento, a terceira coluna, ele vai trabalhar os recursos. Quais são os recursos utilizados em sala de aula? Ele vai usar projetor multimídia, ele vai usar folha sulfite, ele vai usar o caderno, ele vai usar o livro didático, ele vai usar a corda, ele vai usar tinta, o que o professor vai utilizar e os alunos vão utilizar dentro daquela aula para construir as atividades de apoio. Essa é a primeira questão. Depois dessa coluna, nós vamos fazer uma de avaliação. E existem hipóteses de avaliação do aluno. Nós temos avaliação processual, nós temos avaliação diagnóstica e nós temos avaliação formativa. Eu gosto muito da avaliação processual, porque eu digo que o aluno não é só o momento daquela avaliação formativa, que é o momento de prova, que você vai medir o conhecimento dele. O teu aluno é muito mais do que o momento de prova, de decorar fórmulas, decorar questões que ele vai te dizer o produto final. Não. Eu gosto da avaliação processual, como o próprio nome já diz. A avaliação processual é o quê? É a avaliação do processo, da participação do teu aluno em sala, das observações que você faz do desempenho dele. É bom montar um portfólio, que depois eu vou dar uma aula só de portfólio. O portfólio é uma pasta que o professor faz para cada aluno e ele vai colocando as atividades principais e anotando o desenvolvimento do aluno dele. Assim como ele faz vídeo, ele grava a conversa das crianças, dos adolescentes, dos jovens, ele verifica os questionamentos feitos, porque isso é produção de conhecimento. Gente, tem que tirar da cabeça que o conhecimento é uma lousa cheia de exercício e que o aluno tem que te devolver aqueles exercícios prontos. É o processo. O ensino-aprendizagem é um processo. E nós precisamos colocar em ordem esse processo. Como que é feito esse processo? Vamos lá de novo. Eu preciso
avaliar o meu aluno pelo desempenho construído, não é pela avaliação de momento, aquela que a gente agenda lá e diz, pai, mãe, estude com o teu filho. Não, eu vou avaliar o processo de ensino-aprendizagem, aí é que tá a diferença. Então, eu posso ter avaliação formativa, eu posso ter avaliação processual e eu posso ter a diagnóstica. A diagnóstica é muito utilizada para quê? Diagnosticar em que momento do desenvolvimento infantil o teu aluno está, ou o teu adolescente, ou as dificuldades de aprendizagem dele, ou até mesmo se ele tem, além das dificuldades de aprendizagem, alguma questão cognitiva, se ele tem dificuldade cognitiva, que pode ser que venha lá para frente um laudo, né, de uma criança com alguma dificuldade motora. Então, a gente tem que fazer a avaliação diagnóstica. Eu gosto muito da avaliação diagnóstica dos primeiros dias de aula, quando a gente tá lá com a educação infantil e quando a gente tá lá com o primeiro ano. Qual que é essa avaliação? Essa avaliação é aquela, desenhe seu autorretrato. E todo mundo ri. Ai, que atividade bobinha, né? Por que vocês pedem sempre essa atividade? Porque nesse momento a gente consegue observar na criança, por exemplo, pequena, se ela tem a ordem correta do esquema corporal dela, se ela já consegue construir o esquema corporal dela e se ela já consegue se autoprojetar. É tão importante o desenho da criança. Eu sempre falo quando dou aula de alfabetização e letramento. Você quer ver tua criança aprendendo a ler e escrever? Você quer ver o desenvolvimento dela? Então comece a anotar primeiro os desenhos que ela faz. Porque é por meio dos desenhos que ela faz que ela vai te mostrar o que é realmente o desenvolvimento dela. Então, nós começamos por aí. E quando eu faço o desenho com a criança, eu consigo verificar se ela tem esquema corporal, eu consigo verificar a coordenação motora dela, eu consigo verificar se ela ainda está no desenho na garatuja ordenada ou desordenada, o que é garatuja ordenada, o que é garatuja desordenada. A criança, ela passa por fases de desenvolvimento da escrita e de coordenação motora fina, que é o movimento de pinça, de pegar o lápis para desenvolver esse movimento. Então, a criança, ela precisa passar por algumas fases. A garatuja desordenada é aquele desenho que a criança faz de forma desordenada. A garatuja ordenada já é circular, o movimento circular que a criança está desenvolvendo. E com o passar do tempo, ela começa a desenvolver o desenho celular, que são as células, são aqueles círculos, né? Que formam, muitas vezes ele desenha você, mãe, e diz pra você o quê? Mamãe, te desenhei! E você olha um monte de bolinha, porque as bolinhas fazem parte do seu desenvolvimento, é o desenho celular. E nós temos, além de tudo, o esquema corporal. Depois que a criança passa por todo esse trajeto do desenho, até chegar ao nível de escrita, ele passa por esse desenvolvimento motor, né? Ela faz a ordem cognitiva da ação, então ela projeta em mente o que ela vai fazer e ela tenta projetar na folha. E ela vai construindo o esquema corporal. Por isso que na educação infantil e na sala dos menores, a gente tem espelho. Ai, por que espelho, professora Priscila, na sala? Que perigo ter um espelho enorme lá. Mas porque a criança, ela vai se autoconhecer. Então, ela vai na frente do espelho, ela vai se tocar, ela vai descobrir. Ai, a Priscila, o cabelo da Priscila é curto. A Priscila tem nariz de bolinha. Ai, a Priscila tem olhos. A Priscila é diferente da Giovana. A Giovana é loira, a Priscila é morena. Elas pegam uma no cabelo da outra, em frente ao espelho. Uma se toca, a outra se toca. Porque é uma fase de experimentação que a criança está se conhecendo. Por isso que é tão importante trabalhar com a criança pequena identidade e autonomia. Primeiro eu tenho que saber quem eu sou, aonde eu estou inserido, para depois começar a construção de mundo, de sociedade com essa criança. E depois a escrita. Olhem a importância disso. Primeiro eu tenho que me descobrir como indivíduo, quem eu sou, como é o meu esquema corporal. Eu vou projetar esse esquema corporal numa folha e aí o professor vai pegar muita coisa que acontece com a criança. Depois desse esquema corporal eu vou verificar aonde eu estou incluída, a sociedade que eu estou incluída. Então eu vou conhecer o meu bairro, eu vou conhecer minha cidade, eu vou conhecer minha família, eu sei com quantas pessoas eu moro, eu sei onde eu moro, eu sei que tem tal coisa no bairro onde eu moro, porque o professor vai levar essa criança a passear pelo bairro onde a escola dele está inserida para poder promover
essas questões sociais com a criança, e depois desse movimento, e que eu já tô aprimorando a minha coordenação motora com jogos psicomotores, por isso que é tão importante os jogos psicomotores, o pular a corda, o movimento de bater a corda, o movimento de pular elástico, né? Dentro, fora, para a criança poder ampliar os seus movimentos de coordenação motora. Eu vou começar, o meu cognitivo vai começar a projetar numa folha de papel de diferentes tamanhos, porque eu vou pegar vários tamanhos de folha para criança e vários tipos de riscantes, porque a criança tem que experimentar a escrita. Assim eu começo a fazer a simbologia da escrita. E dessa simbologia da escrita, eu vou começar a dar significado às letras e aos seus sons. E aí eu começo o processo de alfabetização. Então eu fiz esse processo que nós chamamos de letramento, e daí agora eu já estou entrando para a alfabetização. Tudo isso tem que ser verificado dentro de um planejamento. Por isso que a avaliação é tão importante. E a diagnóstica é mais importante ainda. Porque a diagnóstica, ela te dá como está essa criança. A avaliação diagnóstica, ela tem que ser feita muitas vezes. Ela precisa ser feita várias vezes. Não só uma vez, ela precisa ser feita várias. Então eu tenho todo esse movimento. Outra situação é que, além de eu ter avaliação no meu planejamento, eu tenho que ter a autoavaliação. Autoavaliação, eu, professora Priscila, vou me avaliar. Deu certo, não deu minhas estratégias de ensino? As minhas crianças aprenderam ou não aprenderam, ou estão com dificuldade? Eu tenho uma turma mista, no qual eu tenho crianças que estão letradas e outras alfabetizadas. O que eu vou ter que fazer para conseguir equilibrar o ensino-aprendizagem dessa turma? Eu tenho crianças que são completamente auditivas, outras sinestésicas, aprendem fazendo, outros escutando, ou visuais, só vendo. Quais são as atividades que eu vou propor? É na autoavaliação que eu vou realizar esse raio-x do meu planejamento. Por isso que eu falo, a autoavaliação, ela só vem ao final do planejamento. Eu, como coordenadora, toda vez que os meus professores dão aula, eu gosto de ver o feedback dos alunos, mas também eu gosto de ver o feedback do professor. E aí eu consigo entender o que realmente ele queria com aquele planejamento e se ele conseguiu identificar as dificuldades, quem são os alunos que conseguiram atingir o objetivo, quais são os alunos que não conseguiram, o que ele vai precisar mudar na metodologia de trabalho dele, e depois até comparar com outras turmas, com outras, né, da mesma faixa etária, dentro da escola. Por isso que tem que ter um movimento de troca e compartilhar com os professores os planejamentos de aula, é muito importante, as atividades. Eu trabalhava numa escola que era excelente, porque à noite, uma vez por semana, nós ficávamos para fazer o quê? A leitura dos planejamentos e a troca de planejamentos. E nós fazíamos uma autoavaliação ali. O que tinha dado certo, o que não tinha dado certo, o que dava para trocar com a equipe, né? O que nós poderíamos aprimorar. Então isso é muito importante. Bom, para continuar, nós vamos para o vídeo 2 e eu vou falar um pouquinho sobre as atividades feitas em sala. E é bom, você que não está na minha aula, você que não é meu aluno, conhecer um pouco do trabalho desenvolvido pelos meus alunos. Eu vou trazer 2 planejamentos que foram analisados pela turma de outras escolas, eu não vou citar o nome das escolas, né, porque a gente não pode ser antiético, mas que foram bem elaborados. São planejamentos que estão realmente com a estrutura perfeita e que se alguém for substituir aquele professor, nós vamos ter a clareza do que o professor queria naquele exato momento. Também é importante dizer que não é bacana a escola, pai, mãe, fica ligado nisso, que faz a quebra de professor durante o ano. O teu filho, ele acaba criando uma ligação afetiva com esse professor. A escola que tem muita rotatividade de professor não é bacana, porque é preciso criar raiz com os alunos. Isso a gente não fala para o ensino superior, nem para médio, a gente fala isso para a educação infantil e fundamental 1, tá? É muito importante não ter essa rotatividade. É importante a criança criar raízes. E quando a criança tem dificuldade com aquele professor, é importante o pai conversar com o professor, porque isso vale como autoavaliação para o professor também. Ele vai saber aonde ele tem que chegar com aquela criança e quais são as dificuldades que aquela criança está naquele momento. Tá bom? Vamos pro próximo vídeo. Beijo, galera. Até daqui a pouco.